As pessoas só têm que passar pelo cursinho porque o sistema educacional não permite que a pessoa se desenvolva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pai visionário, mãe visionária. Eu estou muito feliz de ter você aqui, tá bom? A gente vai conversar muito hoje sobre tudo que o seu filho precisa para conquistar a aprovação nos vestibulares mais concorridos. Então a gente vai bater um papo, vai tirar várias dúvidas e vai discutir assuntos que vão ser muito importantes na preparação dos seus filhos para conquistar a aprovação na universidade pública direto do ensino médio. É fácil passar na universidade pública direto do ensino médio? Não, não é fácil. É típico? Não, também não é típico. Mas se você é possível, é possível. Se você tiver o caminho para entrar na universidade pública direto do ensino médio e seguir esse caminho, você vai alcançar esse objetivo. E a gente viu que o Brasil está com uma situação complicada, né? No PISA, que é um exame que mede inteligência, e quase 80 países participaram, o Brasil ficar entre os 10 últimos em matemática. Muito ruim, né? Muito ruim para um país que tem tanto investimento financeiro em educação. Esse investimento está subaproveitado. Tá? E o Brasil, no geral, o Brasil ficou na posição, ficou depois da posição 60, muito ruim a posição do Brasil, né? Então o Brasil deveria ter ficado melhor colocado se a educação fosse melhor. E aí, assim, a educação, a gente fica assim, Bruno, mas isso é escola pública, porque a maioria dos alunos é da escola pública, né? Porque tem mais alunos na escola pública do que na particular. Quando a gente cai para um exame que é o nosso exame que mede inteligência, que mede competência, que é o Enem, o Enem é um exame assim, ele mede competência também. A gente vê que o Brasil não fica, que não fica bom, né? Na verdade, o Brasil não tem como competir com outro país, né? Porque o exame nacional brasileiro, mas é nacional nosso exame, mas as escolas públicas e as particulares, elas ficam igualmente mal colocadas. A escola particular é um pouquinho melhor, mas a gente viu que mais de 95% dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil não tem chance de entrar na universidade pública direto do ensino médio, né? Independente da escola. Por isso que eles vão fazer cursinho. Aí chega lá no cursinho, tem aquela pressão, tem que ver a matéria toda de 3 anos e até um pouco do ensino fundamental em 1 ano. O aluno é exposto a um monte de conteúdos que ele não aprendeu. Por quê? Porque ele passou a vida inteira estudando para a prova, então de fato ele não aprendeu. Imagina só, você ser diariamente cobrado, através dos exercícios no caso, cobrado por um conhecimento que você não tem. E o mundo inteiro dizendo assim, você deveria ter. Só que a pessoa não tem, né? Como que essa pessoa se sente? Essa pessoa se sente pressionada. Diariamente isso. Então ela se sente pressionada diariamente, ela tem a frustração de não conseguir fazer os exercícios. Então é frustração atrás de frustração, pressão atrás de pressão, desânimo, cobrança, porque a pessoa se cobra. No cursinho o aluno se cobra. O aluno que está fazendo cursinho, ele sabe que ele não está no estudo regular. Ele sabe que aquele ano é um ano de custo. Não é o ano do ensino médio, do último ano do ensino médio, que ele está estudando e vai pegar um certificado. E também não é a faculdade, onde ele está estudando para aprender uma profissão. É um intervalo ali no meio, que é um limbo. A pessoa não sabe onde ela está. Não era para ela estar ali. Não era para ela estar no cursinho. As pessoas só têm que passar pelo cursinho porque o sistema educacional não permite que a pessoa se desenvolva. Vamos lá. Eu separei as perguntas em 5 grupos. Tá? Um grupo pode ser resumido numa pergunta, que é assim, quais são as expectativas em relação à universidade pública? O outro grupo é como ajudar o meu filho a passar no vestibular. O outro grupo é possível passar na universidade pública em condições inferiores? Como assim inferiores? Condições financeiras inferiores, condições emocionais inferiores, condições de conhecimento inferiores, enfim, condições adversas. E depois tem uma última pergunta, como despertar nos meus filhos o interesse pela universidade pública? E o 5, como competir com o celular na atenção e disposição para o estudo do adolescente. Quais são as expectativas em relação à universidade pública? Aí as perguntas, a universidade pública realmente tem qualidade acima das universidades particulares?
Quais são as expectativas de oportunidades que um aluno da universidade pública tem? Como que eu vou me manter financeiramente durante a universidade? Vale a pena o esforço para entrar na universidade pública? E vou começar por uma pergunta que eu me fazia quando eu estava em vias de entrar na faculdade. Porque, assim, eu não tinha dinheiro para me sustentar, né? Assim, eu precisava ganhar um dinheiro para me sustentar. Os meus pais não tinham dinheiro para me bancar na faculdade, nem para pagar a passagem de ônibus. Então, assim, o que aconteceu? Essa era uma preocupação que eu tinha. Como que eu vou me manter financeiramente dentro da universidade? E a verdade é que acontece o seguinte, quando eu passei no vestibular e o pessoal viu que a universidade, que eu tinha um diploma bacana, né, que eu estava na UFMG fazendo um curso de engenharia, um curso concorrido na área de engenharia, começaram a aparecer oportunidades para mim de aulas particulares. Os meus professores me indicavam como professor particular para outros estudantes. Então eu dava aula particular para estudante do ensino fundamental, para estudante do ensino médio. Eu dava tanta aula particular, eu tinha tanta oferta de aluno de aula particular, e a aprovação na UFMG impactou nisso, que eu tinha que passar alunos para outras pessoas. E eu, inclusive, passei uma aluna para Lucimara, né, que hoje é minha esposa, e na época a gente namorava. Eu falei assim, não, Lucimara, dá aula para essa menina aqui. E a Lucimara falou assim, mas eu não sei a matéria. Eu falei, Lucimara, não preocupa, estuda, aprende e ensina para ela, que vai te ajudar no seu vestibular também. E a Lucimara fez e deu certo. Então, assim, a primeira oportunidade que um aluno tem quando ele está na universidade pública é a oportunidade de dar aulas particulares. Olha, uma aula particular aqui em Belo Horizonte custa mais ou menos uns R$50 por hora. Se você dá 2 aulas particulares por dia, são R$100 por dia, né? Trabalhando aí dia sim, dia não, durante a semana, você consegue tirar uns R$1.000 por mês, até um pouco mais. Isso é bom, porque dá para o estudante bancar o transporte dele, né? Dá para o estudante comprar o livro dele, comprar o lanche, enfim, é um salário mínimo, só que é livre de impostos, entendeu? E tem épocas que você pode dar mais aulas particulares, quando você está de férias, por exemplo, né, e os alunos estão de recuperação, aparece muito aluno de aula particular, quando você está nas provas, você pode dar menos e usa esse dinheiro que você juntou, entendeu? Tem muitas oportunidades, essa é a primeira oportunidade na universidade pública. Depois que você entra na universidade pública, tem os estágios de férias. Então, no final do primeiro ano, o aluno já pode fazer estágio de férias, se ele tem aquela carga horária integral. Se o estudante está no horário noturno, ou apenas na parte da manhã, ou apenas na parte da tarde, ele pode fazer um estágio de meio horário, né? E quem está no noturno pode até trabalhar. A vantagem é que quando você tem ali o carimbo de ter sido aprovado na universidade pública, o aluno que tem esse carimbo, ele já é mais respeitado pela sociedade. A sociedade dá mais oportunidades para ele. Né? Então essa é a primeira oportunidade. O último problema que um aluno aprovado na universidade pública tem é com a questão financeira. Porque ele consegue dar aula particular, ele consegue fazer estágio de férias, desde o primeiro ano de faculdade. E aí, no segundo ano, ele pode fazer iniciação científica. Então, assim, tem várias oportunidades, tá? E hoje, com esse lance de trabalhar pela internet, aí que tem mais oportunidade mesmo. Dá para trabalhar até para fora do Brasil. O pessoal que faz medicina é diferente, né? Não tem tanta oportunidade de estágio. Mas quem não quer ter aula particular com um aluno de medicina de uma federal? Todo mundo quer. Então, o aluno tem muitas oportunidades dentro da universidade pública, tá? Isso, na minha opinião, né, já respondendo uma pergunta, já justifica um pouco o esforço, né? E já mostra que ela tem um pouco mais de qualidade. O aluno da universidade pública, ele tem mesmo um apelo maior para aulas particulares, por exemplo, para estágio. Todo mundo quer, porque a nossa sociedade aprendeu a enxergar esse aluno como um aluno melhor preparado. Agora, por que a sociedade chegou nesse pensamento? Né? E aí a gente entra na primeira pergunta, na primeira subpergunta. A universidade pública realmente tem qualidade acima das universidades particulares? A gente tem que olhar um pouco para o processo seletivo para responder essa pergunta. Olha só, na universidade pública você tem um processo seletivo rigoroso, onde tem várias pessoas, muitas pessoas para um número pequeno de vagas. Né? Então tem um filtro.
E não são selecionados os piores, são selecionados aqueles que têm um desempenho melhor na prova. Então, nesse critério de desempenho na prova, eu posso dizer que são selecionados os melhores, né? Olha só, aí você entrou nesse processo seletivo, você passou por esse processo seletivo e vai estudar com, nesse critério, pessoas muito boas. Você está cercado de gente boa e isso te ajuda a se desenvolver, né? Existem alguns escritores, cientistas, né, que dizem o seguinte: você é mais ou menos a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você convive o tempo todo com gente muito boa, ou você acompanha esse pessoal e fica bom também, ou você vai naturalmente sair do grupo. Não vai fazer sentido você ficar no grupo, entende? Então, assim, pelas companhias que você vai ter durante a universidade, já justifica, né? Já justifica esse esforço para entrar na universidade pública. Porque essa rede de pessoas boas, ela não fica restrita ali ao momento que você entrou na faculdade. Ela propaga ao longo da sua vida. Mesmo eu tendo feito 1 ano só de UFMG, eu tenho contatos com os meus colegas que fizeram UFMG, até hoje. E eu converso com eles para pedir recomendação sobre algum profissional, para tirar alguma dúvida sobre o negócio. A gente jogava baralho no intervalo da faculdade. Hoje a gente senta no restaurante para discutir negócios. Então é isso que vai acontecer com os filhos de vocês, entendeu? Parece uma coisa boba, mas é isso que acontece. Eles entram na faculdade ainda muito jovens, né, e desenvolvem relacionamentos, só que 15, 10, 20 anos depois de se formarem, eles já vão ser adultos, com família. E aí a faculdade vai ter feito diferença, porque eles vão ter conseguido construir uma carreira diferenciada, né? Porque eles estão sempre recebendo mais oportunidades que os outros. É possível encontrar gente boa na universidade particular? É possível. Mas você concorda comigo que o número de pessoas que tentam entrar na faculdade particular em relação ao número de vagas que tem na faculdade é menor do que na universidade pública? A relação candidato por vaga na universidade particular é menor? A concorrência é menor. Quando a concorrência é menor, a qualidade aumenta ou diminui? Em média, a qualidade aumenta, via de regra. Muito difícil ter uma situação, algum produto, alguma oportunidade cuja concorrência é baixa e a qualidade é alta. Tá? Só se você for muito abundante, e tudo que é muito abundante é na média. O que está acima da média é para poucas pessoas. A universidade pública é para poucas pessoas. Né? Você vai ter ali os professores que são formados nas melhores instituições do mundo, né? Professores de destaque internacional, com publicações científicas, com consultorias para grandes empresas. Por exemplo, quando eu estava no ITA, depois que eu me formei no ITA, eu fui trabalhar na Embraer. E vira e mexe, eu via nos corredores da Embraer algum ex-professor meu. E o professor, vestido simples, entendeu? Do jeito que ele ia trabalhar, calça, camisa, sapato. Maior respeito dentro da Embraer. Os diretores da Embraer respeitavam aquele professor, que a gente às vezes não assistia bem a aula dele, né? Faculdade, você sabe, às vezes a gente não dá a devida atenção. Então, assim, mesmo esses professores, lá dentro da Embraer, super respeitados, porque eles resolviam problemas importantes para a empresa. Então, era com esse tipo de profissional que eu tinha aula. E tinha professor da UFMG também. Lá no Nordeste tem o César, que é um centro de engenharia sensacional de tecnologia. E os profissionais do César são super respeitados. Né? E na UFC tem muita gente também respeitada nessa área de energia renovável. Enfim, no Brasil inteiro, né, tem profissionais muito respeitados. E esses profissionais, eles acabam indo para a universidade pública, que muitos deles vieram da universidade pública. Então é uma tradição difícil de quebrar. Quais são as expectativas? As expectativas são essas. As expectativas de quem vai estudar numa universidade pública são ótimos, professores muito bem formados, didaticamente eles não são tão bons assim, mas também isso acontece na particular. Né? Eles cobram muito, então vai ter um nível de cobrança alto, professores muito bem formados, colegas selecionados num filtro muito rigoroso, né? Uma rede de contatos que vai além daquele tempo que você está na faculdade, oportunidades profissionais, as empresas vão buscar os alunos dentro da universidade para trabalhar. Aí a pergunta que eu faço é: vale a pena tanto esforço para entrar na universidade pública? Eu faria tudo de novo.
Se eu não tivesse feito universidade pública, dificilmente eu teria viajado por tantos países como eu viajei, teria trabalhado em tantas empresas bacanas como eu trabalhei, teria construído uma rede que me proporcionou criar o quadro como eu construí. Então, assim, valeu muito a pena. E eu posso te dizer, para todo mundo que faz uma universidade pública boa, via de regra a pessoa diz que vale a pena, porque ela colhe os frutos. Então, como que eu posso ajudar o meu filho a passar no vestibular? O que eu posso fazer para minha filha em relação ao estudo, já que eu não tenho condições de pagar um cursinho particular? Tecnicamente, você, para ajudar o seu filho a se preparar para o vestibular, você colocou seu filho numa escola, seus filhos numa escola, para eles aprenderem a matéria. Então, assim, a escola, em geral, faz reunião de pais, né? A escola deveria ter um canal aberto para os pais irem lá entender o que está acontecendo. A minha recomendação é que você bata esse papo com a escola. Na época que eu trabalhava em escola, eu já presenciei pais visitando a escola e foi muito comum, isso é bem emblemático para mim, eu tinha um aluno que ele estava dando muito trabalho na sala de aula, não prestava atenção, dava para você ver que era um menino inteligente, né? Tanto é que ele ia bem nas provas e tal. Quando ele estudava, ele entendia e conseguia ir bem na prova. O problema é que depois ele esquecia tudo. Era um menino que estava com algumas, vamos dizer assim, comportamento inadequado, né? Estava bagunçando demais. E a direção da escola chamou, e não era só na minha aula, várias aulas. A direção da escola chamou os pais daquele aluno para conversar, explicou, fulano de tal, tá assim, assado. Aí os pais estavam lá e receberam a orientação da diretora, né? Eles trocaram uma ideia, foi uma troca de ideia mesmo. Eu lembro que eu estava na sala, trocaram uma ideia. Eu sei que depois disso o aluno melhorou na sala de aula. Eu fiquei impressionado. Eu falei, com aquela conversa já desse resultado, e ele ficou bonzinho, estudioso, prestando atenção, parou de fazer bagunça. Então, assim, esse diálogo entre a escola e os pais é importante, né? A escola tem que estar sempre posicionada para servir os pais, né? E aí os pais têm a abertura para fazer do jeito que eles acharem melhor. A minha sugestão, né, nesse caso, como que eu faço para ajudar o meu filho? Se envolver um pouco mais na rotina da escola, na rotina dos estudos, entender o que ele está fazendo, perguntar onde que ele está tendo dificuldade, no sentido de entender, né, trocar ideia com outros pais para buscar uma solução, participar desses eventos, como a gente está fazendo aqui, porque a gente fala muito sobre isso, né, sobre técnicas de estudo, como que se aprende, como organizar uma rotina de estudo, a gente fala muito sobre isso aqui. E participar desses eventos vai dar subsídios para vocês tomarem as melhores decisões, tá? A outra parte é como que eu motivo o meu filho a estudar. Eu lembro, assim, como que eu posso contar para vocês como que eu me motivei, né? A minha motivação para os estudos começou quando eu ia para a casa dos meus primos, e eles são mais ou menos 7 anos mais velhos que eu, 7, 8 anos mais velhos que eu. E quando eu tinha meus 10, 11 anos, eles estavam com 17 para 18. E um dos meus primos fez escola técnica, e ele fazia técnica eletrônica. Ele tinha uma caixinha de ferramentas com várias luzinhas de LED, né? E às vezes a gente brincava com aquilo, eles brincavam comigo, eu brincava com aquilo. O mais novo usava aquilo para brincar, porque ele estava também na escola técnica. E o meu primo mais velho, eu lembro que assim que ele se formou, ele foi fazer um estágio, e com o dinheiro do estágio ele conseguiu comprar um videogame, ele conseguiu tirar a carteira, e aí o pai dele ajudou ele a comprar um carro. Então, assim, eu não sei como que foi a ajuda, se deu dinheiro, se emprestou, não lembro. Eu sei que ele comprou, que ele tinha já o próprio carro, ele tinha um dinheiro para bancar aquele carro. Então eu vi assim, cara, o meu primo tem coisas que eu gostaria de ter. E eu fui entendendo, né, e perguntando, ele falava que era por causa da escola, que ele tinha feito estágio e tal, e ele sempre incentivava que tinha que estudar, né, falava que eu tinha que obedecer minha mãe, e aí eu achei aquilo interessante, né, então eu estava perto ali dos meus primos, né, eles são filhos da irmã da minha mãe, então aquilo já era um exemplo que eu tinha para ser seguido, né. E depois eles foram fazer faculdade. Eu lembro, eu já fui na faculdade do meu primo algumas vezes, quando ele estava na faculdade, ele fazia PUC, né? Muito boa a PUC, a Universidade Católica aqui de Minas Gerais.
muito boa, né? Profissionais excelentes que eu conheci formados lá. Meu primo é bem sucedido, hoje ele é diretor na Infraero, o outro é auditor fiscal, então assim, pessoas que a educação deu resultado para eles, né? E eu lembro que uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu queria trabalhar. E a minha mãe falava assim, Bruno, você não está na época de trabalhar, você tem que estudar, agora você está na hora de estudar. Eu falei, mas eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Ela falou assim, tá bom. E a gente morava num bairro mais simples, né, um bairro mais pobre e tal, e o quintal era de terra, né? E no quintal do vizinho tinha muito mato. Aí ela falou assim, ô Bruno, vem cá. Conversei com o Matheus aqui, nosso vizinho, e ele vai... Você estava querendo trabalhar, né? Então arrumei um trabalho para você. Tem esse lote aí para capinar. Ele vai te dar X reais para você capinar esse lote. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu comecei a capinar o lote. Aí nunca mais pedi minha mãe para trabalhar. Porque eu não sei se ela queria me ensinar uma lição, mas eu entendi que naquela época que se eu estudasse, a chance de eu fazer serviço pesado era menor. E eu fiz as contas e vi que fazendo serviço pesado eu não ia ter as coisas que eu queria, né? Porque nessa época os meus primos já estavam mais avançados. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Cada família vai ter o seu jeito de descobrir qual que é a melhor maneira de motivar os filhos nos estudos. A minha mãe usava essas, né? Nem sei se ela tinha essa intenção, ela queria, ou que eu tinha um convívio com pessoas que tinham estudado, aquilo motivou ela a querer que eu fizesse escola técnica, ou eu tinha um convívio com pessoas que trabalhavam pesado, que era o serviço que normalmente quem não tem muito estudo faz, né? Então era isso. Eu lembro, né, pra gente fechar aqui, eu lembro que teve uma vez que eu quis fazer um serviço pesado. Eu tava querendo namorar com a Lucimara, né, e os tios dela são pedreiros. E uma vez uma pessoa lá da igreja precisava bater uma laje. Aí a gente organizou lá com um grupo de jovens de todo mundo bater a laje. Quando eu soube que os tios da Lucimara eram os pedreiros, eu fui correndo bater a laje. Para impressionar os dois, né? Para eles poderem incentivar o pai dela a me deixar namorar com a Lucimara. Então, assim, é uma questão de motivação, né? Então, eu acho que é isso, assim, cada família vai descobrir o seu jeito de compartilhar, de motivar os filhos nos estudos. Ah, a Sara perguntou, por que você trocou? Olha que pergunta bacana da Sara. Bruno, por que você trocou o FMG pelo ITA? Então, eu troquei o FMG pelo ITA porque eu tinha o sonho de estudar no ITA. Eu não sabia, né, assim, eu não tinha toda essa visão que eu tenho hoje, né, senão eu teria feito o FMG mesmo. Mas eu tinha o sonho de estudar no ITA, né, e é lógico, assim, o ITA me abriu muitas oportunidades que eu não sabia que existiam. Então tem esse negócio, né, assim, a UFMG é melhor do que o ITA é melhor do que o UFMG, são comparações que não fazem sentido. O ITA é um instituto focado em engenharia, a UFMG é uma universidade. Então você tem, além da engenharia, você tem todos os outros cursos, né? Você tem um universo de cursos para interagir, e isso implica nas matérias que você pode fazer. O ITA ele é mais direcionado para formar um engenheiro. Os dois oferecem oportunidades sensacionais. Tá? Eu confesso que no ITA, por a gente estar muito mais próximo de São Paulo, mais empresas vão nos procurar lá para trabalhar. Então, assim, a gente acaba tendo um volume de oportunidades maior do que na UFMG. Mas os melhores alunos da UFMG são tão bons quanto os melhores alunos do ITA, e os melhores alunos do ITA são tão bons quanto os melhores alunos da UFMG. Tá? Os alunos mais dedicados, eles vão se destacar em qualquer instituição. Tá bom? A Sala fez uma pergunta. Olha só, professor, o que você pensa a respeito das bolsas que a universidade proporciona? Sala, bolsas de programa de iniciação científica. Joia, entendi. Olha, eu acho excelente. Por quê? Porque o aluno começa a se envolver no universo da pesquisa e ele começa a fazer pesquisa de ponta, pesquisa de vanguarda, de novidade. Então ele já está pensando na frente das outras pessoas na média.
Ele tem uma oportunidade já de entrar num contexto profissional que precisa dar resultado. Aquela pesquisa precisa dar algum resultado, a iniciação científica precisa dar algum resultado. Eu fiz uma iniciação científica quando eu estava na universidade. E eu tive a oportunidade, diante de muita gente, quando nem se falava muito em inteligência artificial, trabalhar com inteligência artificial. Olha que bacana. Eu ali com 20 e poucos anos, no início da faculdade, trabalhando já com inteligência artificial. Eu conheço o conceito de inteligência artificial, né? Eu não sou especialista nisso, porque eu não me dediquei tanto. Mas para mim não é um assunto que a pessoa me engana. Eu sei se ela está falando verdade. E a iniciação científica me deu essa clareza, mesmo no início da faculdade. Então a iniciação científica é muito bacana. Olha que pergunta boa do Rodrigo Perf. Essa pergunta é muito boa, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. A pergunta dele é assim, dentro da universidade dá para ser encaminhado para mestrado para fora do Brasil? Dá sim, Rodrigo. Principalmente a universidade pública. E eu vou te explicar como que o aluno da universidade pública pode conseguir ir para um mestrado fora do Brasil direto da universidade. Não é um processo muito difícil. Olha só, dentro da universidade pública existem diversos convênios internacionais. A maioria das universidades públicas tem convênio com outras universidades pelo mundo. Na Europa, na Ásia, na América do Norte, no mundo inteiro. Como que o aluno faz para conseguir um mestrado fora? É simples. Ele faz um intercâmbio, pode ser um programa de estágio, pode ser um programa de iniciação científica, por meio de intercâmbio para fora do Brasil. E ele pode passar lá 6 meses, ele tranca a faculdade, às vezes ele faz uma graduação sanduíche. As principais universidades públicas têm graduação sanduíche. O que é graduação sanduíche? É quando você faz uma graduação com um pedaço da graduação fora do Brasil. E aí o seu diploma, ele vale também fora do Brasil. Você tem o diploma brasileiro e o diploma no país onde você fez a graduação, a parte internacional da graduação. Depois disso, o aluno volta para a faculdade, termina a faculdade no Brasil, mas ele já construiu relacionamento lá fora. Então, se ele sai no meio da faculdade para fazer um estágio numa outra universidade, um intercâmbio, um projeto de pesquisa, algumas matérias, ele vai ter interação com o laboratório dentro da outra universidade, lá fora do Brasil, e nesse laboratório ele faz um bom trabalho, deixa uma boa impressão. Quando ele estiver se formando, ele liga para os colegas dele, manda um e-mail, manda um WhatsApp, né, hoje, e fala, olha, estou me formando aqui, quero voltar para fazer um mestrado aí com vocês. Tem bolsa, tem oportunidades à vontade, né? Muita bolsa o aluno pode fazer, ele consegue se manter lá. E dependendo da faculdade, ele até mora na faculdade. Ele pode ter alimentação por conta da faculdade. Quando eu morei em Portugal a primeira vez, eu morei numa cidade que fica no norte de Portugal, pertinho do Porto. Uma cidade pequena, 70 mil habitantes. Mas era uma cidade universitária, chama Aveiro. E dentro da universidade tinha vários centros de pesquisa de várias empresas. Na época, a Nokia era uma empresa grande, né, que vendia celulares. Isso era em 2008. Ela tinha um laboratório lá dentro. Eu trabalhei num projeto de pesquisa, eu fiz publicações internacionais, né? Então, assim, eu tive muita oportunidade. Eu conheci alunos de mestrado do mundo inteiro. E conheci muitos brasileiros. Os brasileiros lá não pagavam moradia, tinham moradia, eles tinham alimentação e ainda recebiam uma ajuda de custo para fazer o mestrado lá. Né? E só que não é uma ajuda de custo igual aqui no Brasil, assim, que não dá para fazer nada. Lá dá para a pessoa alugar um quarto, né? Dá para ela comer, dá para ela viajar, dá para ela ter o lazer. Dentro da faculdade tem muito lazer, né, da universidade, isso lá fora do Brasil, né? Então você tem muitas oportunidades internacionais, tá? A Sara perguntou assim, por que você acha que alguns professores de cursinho dificultam o aprendizado do aluno? Seria uma fórmula de restringir, valorizar cada vez mais o acesso, exatamente pela idade que o cursinho pela ideia de que o cursinho é uma necessidade? Sara, essa pergunta é uma pergunta muito séria e é complicado para mim, sabe? É complicado eu assumir uma posição, né? Eu responder, porque eu não conheço exatamente o que está sendo dito. Pode ser por vários motivos. O
professor pode estar começando, ele não tem ainda tanta fluência na explicação da matéria. A matéria pode ser difícil mesmo de explicar. O aluno, por exemplo, física moderna, eu acho difícil de explicar e de entender. Eu acho difícil física moderna. Então, dificilmente vai ter um professor de física moderna que eu vou falar assim, nossa, ficou fácil. Diferente de mecânica, que é uma matéria bem fácil para mim de física. Né? Eu consigo, faço no sentido que eu consigo entender com facilidade. Né? Então, assim, análise combinatória é uma matéria que eu considero difícil. Então, tem matérias que são difíceis mesmo. E tem a nossa dificuldade. Química, por melhor que fosse o professor, eu tinha dificuldade. E a minha primeira reação era questionar o professor. Mas depois que eu vi que todo mundo estava entendendo e que as pessoas gostavam do professor, aí eu falei assim, poxa, deixa eu segurar minha onda aqui, porque eu tenho dificuldade em química. Então, assim, tem vários fatores. Tem professor que dificulta de propósito para valorizar? Tem, eu já conheci. Mas esses professores geralmente duram pouco no mercado. O que você acha do baixo investimento das bolsas do CNPq? Olha, Cesário, eu acho que a bolsa do CNPq é realmente baixa. Tá? O investimento é baixo. E eu já ouvi algumas vezes que a estratégia é a seguinte, eles dão uma bolsa pequena para muitas pessoas, ao invés de dar bolsas maiores para menos pessoas. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a bolsa seja de R$1.000, para a gente fazer a conta. Tá? O governo, segundo esse comentário que eu ouvi, o governo prefere dar uma bolsa de R$1.000 para 100 mil pessoas, né, do que dar uma bolsa de... Mas não é 100 mil, é bem menos, tá? Vamos pegar um número mais próximo da realidade. Assim. Ele prefere dar uma bolsa de R$1.000 para 10 mil pessoas do que dar uma bolsa de R$10.000 para 1.000 pessoas. É uma discussão, né, que a gente precisa refletir. Será que se a bolsa fosse maior para menos gente, o Brasil teria resultados melhores na pesquisa? Não sei. Tem que fazer esse experimento. O que eu vi muito acontecer no ITA era o seguinte: os laboratórios tinham seus projetos e eles contratavam estudantes de mestrado para fazer esses projetos, né? E davam um incremento na bolsa deles. Então, no ITA tinha um professor lá que era muito bem conceituado e os alunos de mestrado dele tinham bolsa de 3 vezes o valor. Nesses projetos, a bolsa multiplicava o rendimento deles por 4. Se ele ganhava 1.000 na bolsa do governo, a bolsa do laboratório era de 4.000. Então, assim, aí cada faculdade faz de um jeito. Você acha que a moradia é um grande problema no egresso na universidade? Como foi para você? Sei que o ITA tem um diferencial dos alojamentos. Sala, olha que legal, essa pergunta sua foi muito boa. Moradia universitária. A USP tem a moradia universitária. A UFMG tem uma moradia universitária. Várias universidades têm moradia universitária. As repúblicas, né, que são formadas em torno das universidades, também têm um custo um pouco mais acessível do que você montar uma moradia por conta própria. Tá? Então, assim, quando eu entrei na UFMG, eu morava tão longe da UFMG que eu consegui uma moradia universitária lá. E era muito bom. Eu tinha o meu quarto, que eu dividia com outra pessoa, então era muito bacana. Né? No caso do ITA, a gente mora num alojamento. O alojamento é muito bom, principalmente por causa da interação entre os alunos. Então, assim, a maioria das universidades públicas tem esse benefício. Basta o aluno comprovar que ele precisa desse benefício. O Paulo Augusto pergunta assim, ainda sobre alojamento, quem é militar, né, durante o ITA pode morar em república? Pode morar em república. E pode morar no alojamento do ITA também. Tá bom? A Giovana falou assim, eu estou no 2º ano e quero o ITA, mas eu não sei qual engenharia fazer. Você pode me dar a sua opinião sobre cada uma delas, considerando o mercado hoje? Joia, vamos falar um pouco sobre o mercado de engenharia. Acho que é importante falar sobre isso. O mercado de engenharia é muito amplo, tá? E para quem se forma na UFMG, no ITA, na USP, na Unicamp, e em várias federais, enfim, em várias faculdades públicas, a engenharia que a pessoa fizer vai depender mais do gosto dela.
que ela quer fazer, porque ela vai ter oportunidade na maioria das áreas, tá? Se for uma engenharia, for engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia civil, variações das engenharias, engenharia de computação, ciência de computação, a pessoa sempre vai ter oportunidade. Sempre vai ter oportunidade. Aí ela tem que escolher qual engenharia que ela gosta mais. Então, se é uma pessoa que gosta mais de eletricidade, de coisas abstratas, pode fazer eletrônica que vai gostar. Se é uma pessoa que gosta mais de concreto, não concreto de obra, né, de coisas concretas, de máquinas, de grandes estruturas, aí é mecânica ou civil. Se ela gosta mais de computador, tem curiosidade para desenvolvimento de jogos, aí é bom ir para a área de computação. Isso é basicamente isso. O mercado de engenharia é muito bom. Obviamente, é muito bom para os bons profissionais. Então, a pessoa tem que ser dedicada e comprometida. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Pergunta do Murilo. Murilo fez uma pergunta bacana. E aí, enquanto eu vou fazendo a pergunta, se tiver algum pai que quiser compartilhar a sua experiência na pergunta, vai ser muito bom. Tá? Vai ser muito bom. Eu sou pai também, mas as minhas filhas ainda são muito novinhas. Uma tem 5 anos, a outra tem 3. Eu não tenho experiência ainda com adolescentes na posição de pai, na posição de professor, né? Essa sim eu consigo atender bem, eu consigo orientar bem os alunos, e é o que eu estou me propondo a fazer aqui para vocês, tá? Nunca que eu vou entrar nessa seara aí da família. Isso não entra, para mim é sagrado, tá bom? Vou ficar restrito único, exclusivamente à minha função aqui de profissional de educação para servir vocês. Vamos ver a pergunta. Como fazer seus pais te ajudarem, te apoiarem a fazer um esforço para atrapalhar menos na preparação? Porque às vezes eles não entendem o grande tempo que eu fico estudando e fazem muito barulho. Murilo, acho que assim, troca uma ideia com eles, numa boa, muito respeito, é claro. Compartilha com eles o que você está sentindo, o que você está buscando, né? Troca uma ideia com seus pais, escuta o que eles têm para te dizer, tá? Preste bastante atenção. Se você não entender, faça perguntas sinceras no sentido de querer entender o que a outra pessoa, no caso, seus pais, estão querendo te dizer, mas é tudo na base do diálogo. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, tá? Acho que tem que ser na base do diálogo. Eu procuro ser uma mãe presente e sempre dei liberdade para o meu filho escolher qual curso fazer, mesmo com um leque muito grande. Ele decidiu que é o bacharelado em matemática. Olha, Luciane, quando seu filho entrar no curso de matemática, ele muito provavelmente, se ele fizer o bacharelado, ele vai ter uma parte grande de matemática aplicada. E essa matemática aplicada envolve trabalhar com volumes grandes de dados. Sabe esse negócio de você entrar num site e de repente você ficar recebendo um monte de propaganda desse site? Um profissional cientista de dados trabalha por trás disso, né? Tanto lá no Facebook, no Google e nas empresas. Aqui a gente tem também. E é muito comum profissionais formados em matemática, bacharéis em matemática, porque eles sabem trabalhar muito bem com estatística. Então, assim, tudo vai depender de como ele for direcionado. Matemática, engenharia, física, a área que quiser. Se ele for bem direcionado, ele vai conseguir crescer. Se ele tiver as oportunidades, ele vai conseguir crescer. E, assim, na universidade pública, ele vai ter muita oportunidade. Tá? E matemática é um curso muito legal mesmo. E dá muitas oportunidades. Eu lembro que eu trabalhei no Banco Itaú, uma época, ainda estava fazendo estágio. E eu trabalhava numa área também que trabalhava com dados. E nessa área, eu lembro que tinha muito matemático mesmo. Um dos diretores era um matemático, porque era uma área de modelagem matemática. Então, assim, tem muita oportunidade. Olha só que legal da Rose. A Rose falou assim, meu filho via programas de viagem e ficava me perguntando quando a gente iria para esses lugares. Eu falava, você vai rodar o mundo. E ele, como? O estudo, esse é o seu passaporte. E você vai ver que é verdade, Rose. Depois eu vou te mostrar fotos dos lugares que eu tive a oportunidade de viajar porque eu me dediquei aos estudos. Você vai ver que é verdade. O que você escreveu aqui é 100% verdade. Gente, tem muita pergunta. Não vou conseguir responder tudo. Eu preparei uma lista, mas vocês estão vendo, acabou que foi desenvolvendo a história, eu não vou conseguir resolver tudo agora. E eu espero que tenha ficado claro para vocês o valor da universidade pública e como que ela pode ajudar
na realização de todos os planos que os seus filhos fazem, na realização dos sonhos que os seus filhos têm, tá? Como que ela pode ser determinante? E assim, o aluno da universidade pública sai na frente dos outros. Nosso objetivo aqui é esclarecer para vocês vários pontos e dar para vocês subsídios para vocês conseguirem ter os seus filhos aprovados na universidade pública direto do ensino médio, tá bom? Um grande abraço.